pessoal, tudo bem? Eu vim fazer um vídeo para falar um pouquinho do porquê que a gente deixou a Irlanda. Muita gente me pergunta, Bru, por que vocês estão bem? Como estão a vida de vocês aí? O que tá acontecendo? E eu vim fazer esse vídeo para falar o porquê que a gente deixou a Irlanda depois de 3 anos e estando com muita estabilidade num apartamento maravilhoso, num emprego muito bom, uma vida muito cômoda. Então, por que a gente abriu mão de tudo isso no momento que a nossa vida estava mais em paz? Nós chegamos na Irlanda em 2022, né? E nós escolhemos a Irlanda não porque era nosso sonho de vida morar lá. Nosso sonho de vida era morar fora. E a Irlanda era o lugar onde a gente podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo, enquanto ficava pronta a cidadania italiana do Gustavo. Quando a gente chegou na Irlanda, tanto eu quanto o Gustavo, a gente trabalhou muito, assim, muito de no mínimo 40 a 60 horas por semana. A gente estava sempre ralando pra caramba. Então, tinha coisas que incomodavam a gente, mas passava assim, ó, bem batidão, sabe? Porque a gente tava sempre muito cansado. Então, assim, só respirava no dia da folga e continuava, sabe? Então, às vezes a gente tinha uma folga na semana. O Gustavo já trabalhou um mês inteiro fechado, pegou férias pra trabalhar. Então, assim, nós trabalhávamos com força. Só que a Lulu nasceu e a nossa vida desacelerou completamente. Quando a Lulu nasceu, depois de uma semana, né, da licença paternidade, o Gustavo começou num emprego novo, numa empresa que era de segunda a sexta e eu acho que era até às 4 da tarde, das 7 às 4, uma coisa assim. Então a gente pela primeira vez estávamos em casa, o Gustavo com horário fixo, quando era feriado ele ficava de sexta das 4 e na sexta-feira ele saía 1 da tarde. E aí ele ficava da sexta a 1 da tarde até a terça-feira em casa, emendava, era muito bom. E foi a primeira vez que a gente vivenciou isso, de estar com muita calma na vida, sabe? E aí começou a vir algumas questões. Primeira delas foi a falta de estrutura. Eu não tinha aonde ir com a Luísa. Eu percebi que não tinha o que fazer na cidade ali com a Lulu. Não tinha playground fechado, sabe? Até tem, né? Mas é longe. Ai, gente, toda vez que eu vou falar da Irlanda, eu falo de Limerick, onde a gente morava, que é bem no interior da Irlanda, tá? Então, às vezes a pessoa mora em outra cidade, mora em Cork, mora em Dublin, tem uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, isso aqui é a nossa experiência de vida, nosso ponto de vista e referente a Limerick, tá? E mais uma coisa, eu também não tô fazendo esse vídeo pra atacar ou falar mal da Irlanda. Gente, jamais, porque ali foi aonde nós precisávamos estar e começar. Eu amo a Irlanda, ela é linda, 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 parece assim um conto de fadas. E se eu precisasse voltar a morar lá, voltaria. Se alguém falar pra mim que vai morar na Irlanda, super recomendo. Acho que ali é um lugar onde quem tem garra, força de vontade, assim, ai, gente, acho que 90% das pessoas que têm isso vai conseguir o que quer e às vezes muito mais além do que almejava, sabe? Eu acho que ali sim é um potinho de ouro mesmo que eles falam dos doentes. Eu acho que a Irlanda é isso mesmo, tá? Mas voltando, eu via que não tinha muita estrutura. Eu queria fazer coisas com a Lulu e não tinha muito o que fazer, sabe? Por exemplo, tem um shopping na cidade, e aí eu ia lá e não tinha lugar pra deixar a Lulu brincando. A Lulu não sabia andar, mas ela já sabia engatinhar, tava tentando andar e não tinha um espaço pra deixar ela. E ali também eu já via que não tinha espaço pra crianças mais velhas, mas não tem cafeterias pra criança, não tem estrutura, gente. A cidade em si não tem estrutura. E isso me deixou um pouco chateada, tá? E uma coisa também, que já tava antes da Luísa, mas a gente, sabe, fazer uma vista grossa. Eu e o Gustavo, a gente gosta muito, muito de sair pra comer. Gente, é muito nossa felicidade, sabe? E lá na cidade, que eu me lembro, tem um all inclusive, que é o Jasmine. Se eu não me engano, tá 25 euros pra você comer à vontade, mais uma taxa da bebida. Não lembro, gente, mas acho que era algo assim. E hoje, morando em outro lugar, eu vejo que é caro, sabe? Porque existem lugares bem mais baratos onde eu moro. E a gente não tinha muita opção. Você tinha o pub, vários pubs, mas aí a gente nunca foi de sair pra beber. A gente, eu tô gripada, eu tô toda entupida.
Mas a gente nunca foi de ficar saindo muito pra beber, então assim, nós íamos nos pubs, mas não era nossa, sabe? A gente queria sentar pra comer comida gostosa, então a gente se sentia muito limitado também. Quando a Lulu nasceu, mais ainda, nós nunca gostamos muito dos restaurantes que tinha lá na cidade. A culinária irlandesa ela é bem ruinzinha, bem fraquinha. Digo isso porque o Gustavo trabalhou em Irish Pub, então ele fazia comida irlandesa e a gente nunca se apaixonou, gostou, nada disso. E é difícil algum brasileiro que goste. Então foi assim, algo que tava pegando muito, porque era uma das nossas principais programações da nossa família, é sair pra comer. E na Irlanda não tinha, ou você tá andando pela rua e você quer comer só uma comidinha, sabe assim, né, bom, salgado, ou um negócio rápido. Não tem, não tinha, não tinha isso, sabe? Então era bem ruinzinho. A gente também teve a experiência de precisar depender de transporte público antes de ter carro e não rolou. Tanto que a gente precisou comprar um carro muito cedo na Irlanda, a gente gastou um dinheiro muito cedo, porque onde a gente morava não passava ônibus. Na verdade passava, ele passava 3 vezes ao dia, eu acho que era umas 7 e pouca da manhã, meio-dia e pouco e 5 e pouca da tarde. E fora isso não tinha, então se você perdesse, perdeu, e não tinha como você acessar a cidade a não ser por transporte de carro ou de ônibus, né? E nisso também é em outras partes da cidade, porque lá é bem interior, então você meio que mora muito isolado, não tem acesso de nada e são umas ruas que não dá pra passar muito de bike ou de scooter, é muito perigoso, não tem calçada, não tem acostamento, não tem nada e é um breu total. Então, não tinha como, sabe? Então, às vezes você precisa ir morar um pouco mais distante para conseguir acomodação, que é um outro ponto muito sério na Irlanda. Você não consegue acomodação boa e barata, é sempre muito caro. Ou você precisa ir um pouquinho mais longe e aí você precisa ter carro. E aí, no caso, a gente ia precisar de, por exemplo, ter 2 carros pra gente conseguir morar um pouco mais afastado. E fica extremamente pesado, gente, a questão financeira, sabe? Ou você mora no centro da cidade, no caso a gente morava em apartamento. Eu sempre morei em lugares muito bons, sempre gostei de onde eu morei, não posso reclamar disso. Mas eu sei que não foi a realidade de muitos e nem vai ser, sabe? Porque realmente é muito difícil a acomodação, tudo muito caro mesmo, gente. E ali, se você quiser depender 100% do transporte público, é muito chato, muito complicado, é caro, não é barato. Então, acho que o transporte público também é uma coisinha que pega bastante, sabe? Ahn, Bom, o clima. Gente, o clima não tem muito, né, o que se falar. Na verdade, tem muito o que falar, mas assim, é muita chuva. Eu acho que a Irlanda é um dos países mais chuvosos do mundo. E na nossa região ainda mais intenso. Então, assim, o problema não é o frio, mas é a chuva. Quando eu passei o primeiro inverno com a Lulu em casa, eu senti que ia ser algo muito complicado, porque não tinha o que fazer com ela. E aí foi uma das chavinhas que virou, sabe, na minha vida. Foi a questão do inverno, tudo escuro, muito frio, muita chuva. E eu sei que as pessoas vivem assim, é normal, a gente se adapta e a gente cria uma vida em torno daquilo. Mas aí entra a questão do: se eu tenho um passaporte que me permite morar em outro lugar da Europa, qualquer um que eu queira, por que eu estou morando aqui? Entende? E aí, quando eu me fiz essa pergunta, eu vi que veio comodidade. A vida estava muito boa. Desde que a gente tinha chego na Irlanda em 2022, a Irlanda nos abraçou, nos acolheu, deu colinho, deu chupetinha e ficou assim na gente, sabe? Era bom demais morar na Irlanda. Então ela foi abraçando, aí veio amigos da escola que foram se tornando família, todo mundo criando muito vínculo, todo mundo crescendo, todo mundo se estruturando, as pessoas tendo filhos. E aí, quando eu vi, eu falei, caramba, é por isso que a gente tá aqui. Então a gente fazia meio que uma vista grossa pra tudo, porque era muito bom estar lá. Só que eu lembrei que quando a gente foi pra Irlanda, ela não era o nosso sonho.
ela era o lugar mais viável que dava para realizar o nosso sonho. Então, eu e o Gustavo, a gente teve uma conversa. O Gui é muito mais fácil em relação a tudo isso. O Gustavo ele é uma pessoa totalmente desprendida de tudo, então vamos pra ele, sabe? O Gui não tem muita conversa. Eu já sou mais de ficar ponderando os pontos, os contras e não sei o quê. E o Gustavo já é bora. Então, pra ele foi muito mais fácil. E por ele a gente já teria até saído um pouco antes. Eu que era mais, não, calma. Então, depois do primeiro inverno com a Lulu, eu falei, não. E eu lembro até uma vez, eu comentei assim com o Gu, falei assim, mas eu acho que Limerick vai melhorar e as coisas aqui vão ficar melhor. E ele me deu uma resposta, ele falou assim, Bru, enquanto Limerick vai melhorar, as coisas vão ter mais estruturas um dia, existem lugares que já têm toda a estrutura que a gente busca. E aí foi aí que eu comecei a procurar outro lugar pra gente morar. Foi quando eu encontrei a Áustria, eu encontrei Viena, me apaixonei e a gente veio se mudar pra cá. Mas basicamente é isso, gente. Eu amo a Irlanda, é um país que é incrível, mas lá eu percebi que a gente tava dentro do nosso limite. Nós somos um casal que ama sair, ama fazer várias coisas, mas nada de balada, pub, nada disso. Nosso rolê é outro, nosso rolê é dar uma volta no shopping, comer um negocinho, tomar um sorvete. Por exemplo, ali, quando a gente tava pra sair, tava abrindo a segunda sorveteria da cidade, ali no centro. Hoje não, tipo, eu saio na avenida da minha casa, que nem é o centro da cidade, e eu tenho, sei lá, infinitas possibilidades de sorvete, sabe? Então, assim, é real, eu tenho uma estrutura fora ali de Limerick em outros países, em outras cidades, que dá, olha, de 10 a 0. A gente pagava 1.200 de aluguel em Limerick, 1.250. Hoje em Viena a gente paga 750. Então, assim, lógico que daí vem muita coisa, muito assunto sobre isso, não é só isso também que a gente tem que olhar, né? Tem muito entre linhas. Mas a questão de ter casas para você escolher, para você visitar, e não é a primeira, não precisa ficar apavorado e tudo mais, né? Enfim, restaurante, a gente come muito bem, a gente paga 16 para comer no All You Can Eat, nisso aí que você come à vontade, pode comer no rodízio. Então, assim, é muito diferente, gente. Então, quando a gente sai um pouquinho, a gente vê o quão caro é a vida em Limerick para tão pouco, sabe? Para tanta falta de estrutura em várias áreas, em várias coisas. E o que segurava a gente era comodidade. E eu sentia que se a gente não desse um passo naquele momento e deixasse para depois, a vida ia ficando mais gostosa, mais aconchegante e a gente não ia sair de Limerick. Nós não íamos conseguir sair de lá. Ainda mais se a Lulu fosse para uma escolinha, se a gente fosse criando raízes com ela, sabe? Eu acho que se a vida dela fosse criando raízes, ia ficar muito mais difícil. E basicamente foi isso, foi a junção de vários fatores que se intensificou muito depois da maternidade, quando a gente desacelerou a nossa vida, e a busca por uma qualidade de vida bem melhor mesmo. Digo isso porque agora a gente já tem 9 meses de Áustria, 8, 9 meses, e a qualidade de vida é absurda, não tem comparação. Mas é isso, existem seus prós e contras. Eu sei que tem gente que vai morar para sempre em Limerick e vai ser absolutamente feliz. Eu acredito que se a gente também tivesse ficado, nós seríamos também muito felizes, porque aquilo gera muito mais do que a gente tinha de qualidade de vida em comparação ao Brasil, entende? Só que nós tínhamos um passaporte italiano que nos proporcionava viver além. E a gente fez isso, a gente deu uns 5 passos para trás, recomeçamos tudo de novo, mas nós estamos vivendo um pouquinho mais além do que já era bom pra gente. A gente veio atrás de um lugar que era tudo que a gente queria na nossa vida, sabe? O que tava faltando mesmo de estrutura. Pra Lulu, pra nossa família, pra mim e pro Gustavo, a gente encontrou aqui.
Nós temos um longo caminho ainda para percorrer, mas a gente já vê que Viena tem a estrutura que a gente queria para nossa vida mesmo, para o nosso dia a dia. A gente vive uma qualidade muito melhor hoje. E é isso, pessoal. Não quero que fique um vídeo gigantesco, mas basicamente foi por isso que a gente saiu, foi por isso que a gente decidiu vir para um outro país. Quando a gente decidiu por Viena, nós vimos que Viena tinha tudo que a gente queria, a gente veio visitar. O Gu já tinha emprego quando a gente se mudou. E basicamente é isso. Hoje a gente tem o nosso apartamento. Tô aqui no quartinho de brincar da Luísa, a casinha dela, com a geladeira que a gente acabou de comprar. Veio a caixa e ela fez uma casinha ali, tá brincando. Mas é isso, gente, basicamente, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode deixar aqui que eu respondo. Tem gente que às vezes me chama no Instagram, às vezes eu consigo responder, às vezes não, às vezes eu começo e sumo. E é isso, mas eu tô tentando, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau!